Olá pessoal, bom dia! Professora Camila, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária. E o assunto de hoje é um tema que vocês pediram para nós. E do que a gente vai falar hoje? A importância da gente entender como que é a tributação de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Como que a gente vai diferenciar, como que a gente vai conseguir oferecer os nossos trabalhos. E você, que é estudante de contabilidade, fica aqui ligado com a gente, porque esse tipo de serviço que a gente pode prestar para pessoas físicas não vai carecer de você estar habilitado no CRC. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, a gente primeiro tem que entender conceitos de profissional liberal e profissional autônomo. Esses dois profissionais, eles vão trabalhar, eles podem, têm opção de trabalhar como pessoa física. Qual que é a diferença entre esses dois profissionais? O profissional autônomo, ele não tem a sua profissão regulamentada dentro de um órgão de classe. Então, nós podemos ter, por exemplo, mecânicos, manicures, cabeleireiros, aqueles profissionais que exercem a sua profissão, mas não têm aquela habilitação formal. E os profissionais liberais são aquelas profissões que têm um órgão regulamentador, como, por exemplo, médicos, contadores, advogados. Então, a primeira diferença é essa. Normalmente, essas duas pessoas, elas trabalham como pessoa física no início da carreira delas. E o que é importante a gente entender? Nem sempre a tributação da pessoa física é o melhor. A nossa tabela de imposto de renda, ela não é atualizada desde 2015. Então, todos esses anos não houve uma atualização dessa tabela. Então, ela acaba tributando muito mais pessoas ao passar dos anos, porque os salários aumentam, as rendas aumentam e as pessoas acabam incidindo ali no fato gerador que está em 1903. Porém, quando a gente trabalha como profissional autônomo ou liberal, com a tributação na pessoa física, pode ser que saia mais oneroso essa tributação. Por quê? Porque você vai tributar sobre as alíquotas de imposto de renda de pessoa física. E a nossa tabela ela é progressiva e ela não é atualizada. Fora essa questão, a gente também vai fazer o recolhimento do INSS. O profissional, ele vai por sua conta, né? Vai fazer os pagamentos do seu INSS com base ali de 11% sobre o salário mínimo, que hoje a gente está em 1.212. O que a gente precisa orientar esses profissionais? Se você é um profissional autônomo, observa se a sua atividade, se o seu CNAE, o seu código de atividade econômica, ele pode ser um microempreendedor individual. Por quê? Porque sendo um microempreendedor individual, você vai recolher o seu tributo nas tabelas do Simples Nacional, se é serviço, se é mercadoria, ali na base de R$ 66. Dentro dessa contribuição estará a contribuição do INSS, você vai ter todos aqueles benefícios que a gente conhece do microempreendedor individual e você vai ter uma segurança a mais. Agora, como profissional liberal, já não pode ser microempreendedor. Então, quando você encontrar profissionais que estejam em dúvida de qual área eles vão atuar, se eles vão pegar a tributação, vão seguir a tributação da pessoa física, ofereça um planejamento tributário. Observando, faça os cálculos, olha, oferecendo o trabalho como pessoa física, você tem duas possibilidades, autônomo e profissional liberal. Você como autônomo, você vai ter que emitir o RPA, que é o regime lá de pagamento, do recibo de pagamento de profissional autônomo, vai prestar o serviço para as empresas, quando fizer o pagamento para você, já vai te pagar líquido esses valores das tributações devidas. Já vai reter de você ali o INSS, o imposto de renda. Você, como profissional liberal, você não pode abrir o microempreendedor individual. Você, como autônomo, você pode. Então, faça o comparativo. Faça uma tabela de Excel. Olha, tributação na pessoa física, tributação do imposto de renda conforme a nossa tabela progressiva, mais
o recolhimento do INSS. Se for autônomo, tabela de tributação do microempreendedor individual. E ainda, se for um microempreendedor individual e pagar o contador, né, e ter a sua contabilidade ali registrada mês a mês, nenhum desses valores, quando migrar para a pessoa física, vai ser tributado, que é um super planejamento tributário que você pode oferecer. O microempreendedor que tem contabilidade regular, quando ele migra os valores da pessoa jurídica dele para a pessoa física dele, todos esses rendimentos são considerados isentos e não tributáveis. E é para essa ficha que vai lá no imposto de renda. Então, o que compensa mais? Se você é um profissional autônomo e pode ser MEI, é a pessoa física ou é abrir um microempreendedor? Sem dúvida nenhuma, abrir um microempreendedor. Porém, não se esqueçam que nós temos hoje a limitação do microempreendedor de 81 mil por ano, que dá em torno de 6.750 ao mês. Agora, professora, e o meu cliente, ele é um profissional liberal. As atividades que ele exerce, o serviço que ele oferece, ele tem um órgão de classe e não está elencado lá no range, no rol das atividades que são previstas para o microempreendedor. Nesses casos, faça também o planejamento tributário e veja, será que compensa esse seu profissional liberal, esse seu cliente, não constituir uma empresa? Por mais que naquele primeiro momento tenha as custas iniciais da abertura de empresa, que nós sabemos que tem a questão da junta comercial, tem as taxas que tem que ser recolhida, vai ter que pagar mensalmente um contador para cumprir com as obrigações, né, das empresas enquadradas, que não são simples, que são simples nacional, mas não são microempreendedores. Mesmo assim, veja se não vale a pena. Se a alíquota de tributação do enquadramento, né, do faturamento dele, não é menor, por exemplo, da alíquota do imposto de renda. Então, é importante a gente entender a diferença do profissional autônomo, do profissional liberal e quais são as possibilidades que esse profissional tem. Nós aqui, do nosso lado, enquanto contadores, a gente precisa ter essa orientação técnica para passar para eles e também poder oferecer esse serviço. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês atendem profissionais liberais, profissionais autônomos. É uma ótima oportunidade de você oferecer regularizações, por exemplo. A pessoa começa a prestar serviço, começa a crescer. Então é um ponto importante para você se atentar. Fiquem com Deus, até a nossa próxima coluna tributária.